Eu hoje tenho o grande prazer de apresentar alguém que tem vindo a participar com bastante assiduidade neste seminário, apesar de não ser nem astrónomo, nem historiador, nem um profissional, digamos assim, destas áreas. Bom, ainda não és um profissional, mas continuar assim vais acabar por ser. E o Carlos Monteferro é um colega nosso que está a fazer doutoramento na área da informática, da ciência da computação. Quase a acabar, não é? Já é na reta final. Mas tem um grande interesse sobre estas áreas da astronomia histórica. A astronomia, a astrologia e outras áreas afins que temos tratado neste seminário com regularidade mensal desde 2018. O objetivo deste seminário é apresentar e discutir tópicos técnicos. Mesmo começar. O objetivo é discutir tópicos técnicos relacionados com a história da astronomia e das ciências afins. Quando falo em questões técnicas, podem ir desde lá, questões linguísticas e de interpretação de textos, até ao estudo da cultura material, da instrumentação, até, por exemplo, o estudo das máquinas que poderiam calcular tabelas astronómicas. É um chapéu onde cabem muitas coisas. Começar a ver a própria astronomia relacionou-se com outras áreas do saber e, portanto, neste seminário também, embora geralmente com uma abordagem técnica, que pode ser matemática, pode ser metodologias de outras disciplinas, mas digamos com um cunho técnico e tentando aprofundar, digamos, um tema da astronomia ou da astrologia histórica. Antes de começarmos, eu gostava só de vos dizer que hoje é um dia especial, porque nem sempre um jornal nacional traz consigo, para poder ser adquirido, um facsímile de uma fonte tão extraordinária como esta. Portanto, o chamado Guia Náutico de Évora foi hoje publicado ao público, pode ser adquirido por moda de 10 euros. Quem ainda não quem estiver interessado e não conseguir adquirir ainda numa banca, pode ir a correr, acabar. Penso que terá também a oportunidade de fazê-lo online ou então nas lojas do público. Penso que o público tem tinha pelo menos um quiosque no Centro Comercial de Colombo e também em Alcântara na sua casa também há uma loja. Este não é difícil posteriormente conseguir adquirir. Mas não sei se sabem, mas estas duas obras em português, estes dois impressos, que só existem duas, só são conhecidas duas cópias, portanto, precisamente esta que está em Évora e outra que está em Munique, são as primeiras edições do Tratado das Febres do Sacro Rosto com o vernáculo. Portanto, uma das obras das que para mim é mais impressos. É uma das obras mais divulgadas e editadas já também no século XVI, né? E logicamente aparecem, até originalmente escrita em latim, depois no século XVI aparece a obra, começa a ser difundido nas línguas locais. Mas a primeira língua que isso acontece é o português. Esta é uma das... É uma coisa interessante, é de facto só ser conhecido uma cópia de cada uma destas edições, foi impressa em Lisboa. E outra coisa muito interessante, nós estávamos, eu e o Luís Ribeiro, estávamos ali no gabinete a olhar para esta peça fantástica e descobrimos logo aqui uma anotação marginal em latim. A grande novidade é que a obra é em português, a anotação marginal é em latim. Ou seja, ela era dirigida a um público mais, não só aos eruditos, não é? Portanto, digamos, uma gama de camadas sociais, digamos, muito mais alargada do que os eruditos que têm o latim, mas depois as marcas que vamos encontrar, mas certamente não foi dito por muitos navegadores e por pilotos e por pessoas ligadas à navegação que tiveram acesso ao texto. Bom, depois desta nota introdutória,
Carlos, o palco é teu e estamos muito curiosos para ouvir a tua contribuição. Obrigado. Eu tiro mais para o falar. Sim, podes. Acho que podes tirar. Estamos todos afastados. Então, pronto, boa tarde e obrigado por esta oportunidade. Principalmente ao Luís, que foi a primeira pessoa com quem falei. E pronto, espero corresponder às expectativas. Eu tentei juntar a parte que eu domino um bocadinho melhor, dos computadores, com a parte da história e em particular da astronomia, que é o propósito deste ano. Então, eu começo por falar de dois conceitos importantes de quando nós queremos fazer computação. Portanto, a primeira parte é a parte do método de cálculo. Portanto, nós temos que pensar que nós, como humanos, e também no caso das máquinas, estamos sempre limitados em poder de processamento e em poder de memória. Portanto, em processamento é qual é a capacidade que eu tenho de fazer o cálculo em si. E em memória, porque eu eventualmente tenho que guardar valores. Pronto. Como é que, ao longo da história, nós humanos fomos resolvendo esse problema? Uma das estratégias mais importantes é a utilização de um algoritmo. Pronto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um conjunto de passos, uma espécie de receita de culinária, que eu consigo seguir para começar, começo a fazer o meu algoritmo e chego ao fim e tenho a solução fazendo sempre aqueles mesmos passos. Pronto. Isso é uma maneira muito importante de eu estruturar o meu problema para eventualmente chegar à solução. E depois, obviamente, durante a história, o ser humano tentou encontrar vários dispositivos que de alguma forma pudessem automatizar esta parte do cálculo. Eu pus aqui alguns exemplos. Ao mais antigo temos, por exemplo, o ABAC, que normalmente é mais falado, mas depois, ao longo da história, temos, por exemplo, as slide rules, quando foram inventados os logaritmos, e temos outros instrumentos como o quadrante, o setor, etc. Até aos dias de hoje temos as máquinas eletrónicas que permitem que nós agora chamamos de computador. E depois, por outro lado, como eu estava a dizer, temos a parte da memória. Portanto, eu tenho que conseguir de alguma forma guardar os valores. Alguns métodos muito antigos e muito simples era, por exemplo, eu ter uma corda onde eu conseguia fazer nós. Isso permitia-me de alguma forma eu memorizar. Uma das utilizações para isso era eu saber quem é que me estava a dever dinheiro e quanto dinheiro é que me estava a dever. Isso era uma das maneiras antigas. Eu também encontrei que não conhecia os chamados Stolly Sticks, pronto, são métodos bastante antigos, mas depois realmente aquele método que é utilizado há cerca de 4.500 anos e que ficou e que ainda hoje, de certa forma, usamos, são as tabelas. As tabelas permitem, num só documento, guardar processamento e memória. Processamento porque eu previamente fiz a computação e estou a guardar. E, portanto, permitem-me fazer esses dois em um. Elas foram também muito preferidas. Para além de serem muito fáceis de usar, como qualquer pessoa conhece uma tabela, elas conseguem ter um grande nível de exatidão. E isto era uma grande distinção na utilização das tabelas versus outros métodos. Então, nesta primeira parte, eu vou me focar nesta memória e cálculo em relação às tabelas, e em particular às tabelas matemáticas. Portanto, eu já disse um bocadinho do que está aqui, toda a gente sabe mais ou menos o que é uma tabela. Existem tabelas para diferentes propósitos, neste caso eu vou me focar nas tabelas matemáticas. As tabelas matemáticas, o que é que todas têm em comum? Eu tenho normalmente uma forma bidimensional. De um lado, eu tenho, se pensar numa função matemática, do lado esquerdo eu vou ter um argumento, e esse argumento vai ser aplicado a uma função, e portanto a minha tabela, em cada linha e coluna vai-me fazer esse cruzamento para me dar o resultado final. Como eu também já tinha dito, esta tabela, obviamente, tem que ser previamente computada, e aqui aparece a palavra de computador. O que nós hoje chamamos de computador, até há cerca de 100 anos atrás, era um humano. Portanto, o computador era o ser humano. O facto de eu ter a tabela, obviamente, me permite buscar um valor que já está calculado. Portanto, se eu estou a fazer uma computação muito complexa, com muitos cálculos, se eu tiver que estar sempre a perder tempo e ver uma multiplicação, uma divisão, um logaritmo, etc., se a tabela já tiver esse valor, é muito mais rápido eu ir à tabela buscar o valor pré-computado.
alguns exemplos de tabelas astronómicas e matemáticas que eu recolhi e apresento aqui. Pronto, como eu disse, são muito antigas, já na Babilónia Antiga era usado uma forma de tabela, pronto, não igual ao que temos hoje, mas com o mesmo propósito. E depois temos, no caso do Ptolomeu, no seu livro Almagesto, também faz uso de várias tabelas, em particular de tabelas trigonométricas. E como vamos ver, essas são as tabelas depois fundamentais para a invenção do computador. Depois, ainda antes da Idade Média, temos o matemático Al-Khwarizmi, que eu não sabia, mas também fez uma data de tabelas astronómicas, e tem uma obra chamada Álgebra, que é todas as palavras que nós temos, parece que vem deste livro. A palavra, por exemplo, algoritmo, deriva do nome Al-Khwarizmi, a palavra algarismo também deriva do seu nome, e a própria palavra álgebra era o nome do livro onde ele, por exemplo, tinha algumas destas tabelas. Em árabe, estas tabelas eram chamadas de zígios. Depois, outras tabelas conhecidas foram as tabelas de Toledo e, mais tarde, as tabelas alfonsinas. E depois, como eu disse, e em particular na astronomia, é quase impossível falar de astronomia sem falar de trigonometria. E eram essas as tabelas realmente que eram importantes e eram cálculos complicados de fazer. E, portanto, as tabelas trigonométricas gradualmente foram aumentando de tamanho, ou seja, de quantos valores é que eram calculados, e também de precisão. Portanto, havia um exercício regular, que era quase passado de geração em geração, que era eu melhorar os valores que estão na minha tabela com base na informação que eu ia recolhendo e com base em melhoramentos de fazer outra vez a inspeção, de ver se está tudo correto. Portanto, era feito esse exercício por tempo. E foram aparecendo várias tabelas. Eu pus aqui, por exemplo, um exemplo de regiomontantes, que eu vou usar agora num slide a seguir, para vermos como é que se calcula um seno. Depois, mais tarde, no século XVII, apareceram sim as grandes tabelas trigonométricas, dos autores herréticos, e depois, realmente, no século XVIII, houve uma revolução total com a invenção dos logaritmos pelo John Napier. E neste caso, não só os logaritmos foram um grande motor para o desenvolvimento de novas tabelas, para guardar os logaritmos, mas também os logaritmos eram essenciais para facilitar o cálculo trigonométrico e, portanto, também houve uma explosão de tabelas relacionadas com o cálculo de trigonometria usando logaritmos. E depois, acho que já disse um bocadinho isto, e todos sabemos um bocadinho isto de senso comum, mas uma das aplicações imediatas e óbvias da utilização das tabelas trigonométricas era na navegação celeste. E ao longo dos tempos aparecem muitos exemplos de como estas tabelas são usadas. E como vamos ver, até muito recentemente, até ao início do século XX, estas tabelas eram usadas pelos navegadores. Mesmo hoje, qualquer pessoa que se interesse por navegação e que tenha um barco à vela, vai ter a bordo estas tabelas, em particular o almanaque náutico, porque se o GPS falhar, vai ter que fazer as contas à mão e vai ter que usar as tabelas. Pronto, então eu tentei pôr aqui um exemplo. Eu pessoalmente, como não dominava muito esta área, eu tentei sempre perceber porque é que isto era um problema. Ou seja, eu estou a fazer a apresentação de trás para a frente porque eu pensei no computador, mas pensei porque é que se chegou aqui e porque é que isto era um problema. Então eu tentei ver, ok, então se eu quiser calcular o seno, porque é que isso é um problema? E eu nunca tinha pensado nisso porque eu cresci sempre com a calculadora. E eu já nem me lembro de fazer contas à mão. Eu tive que relembrar como é que se fazia a multiplicação, porque tudo isso hoje em dia é muito raro fazermos à mão. A não ser que trabalhemos com matemática e mesmo assim vamos sempre preferencialmente usar o computador. Então, se eu, por exemplo, tivesse, por exemplo, a fazer a navegação celeste, que normalmente usava este sistema com graus, minutos e segundos, e se eu quisesse calcular o seno para 2 graus, 3 minutos e 10 segundos, a minha tabela provavelmente não ia ter tanta exatidão como eu sempre desejaria. E, portanto,
se calhar a tabela só tinha a exatidão até aos minutos e, portanto, o que eu teria que fazer era ir procurar dois valores e depois fazer o chamado processo de interpolação. Então, eu vou buscar, neste caso, eu usei a tabela Terrestre-Montano. Hoje em dia, por acaso, é relativamente fácil encontrar estas tabelas online e até com não só os originais, como tabelas atualizadas usando LaTeX, por exemplo. E então, se eu olhar para aqui, eu vou aqui à primeira coluna procurar o valor que me interessa. Neste caso, eu quero o seno de 2 graus e 3 minutos e 2 graus e 4 minutos, e eu vou ver que estes dois valores foram os valores que eu pus aqui. Eu vou fazer a subtração e depois vou fazer aqui uma correção baseado neste cálculo dos segundos, e vou chegar aqui a um valor. E o que é interessante aqui? É que quando eu chego ao resultado final, neste caso até é relativamente exato porque eu tenho 7 dígitos de precisão, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir duas vezes à tabela, ou seja, tenho que ir buscar dois valores à tabela, tenho que fazer uma diferença, que eu fiz aqui, depois tenho que fazer uma divisão, que está aqui, e tenho que fazer uma multiplicação. Portanto, isto é o conjunto de cálculos, se quiserem, que eu tenho que fazer só para fazer esta pequena coisa que é calcular o centro de um valor. Ok? E, portanto, neste caso aqui, em 1541, não seria muito diferente deste processo que eu teria que fazer. E depois, como eu disse, estas tabelas foram crescendo, porque não é verdade que só usamos valores pequenos, portanto temos valores grandes, e portanto estas tabelas podiam ser enormes. Eu pus aqui alguns exemplos, por exemplo, neste caso uma tabela de divisores de primo, portanto esta tabela tinha todos os números não divisíveis por 2, 3 ou 5 até 1.020.000. Depois temos aqui outro exemplo em que eu tenho um canon com os valores decimais de trigonometria para cada 10 segundos de quadrante arranjados de semi-quadrante, e neste caso tinha uma tabela com 500 páginas. Estão a ver? Depois tem aqui outro caso em que eu tenho frações cujo numerador e numerador não passam 1.153 páginas para 8 casas decimais. E depois, por exemplo, aqui, todos os produtos até 1000 vezes 1000. Pronto, estão a ver? Tem fim. E, portanto, já estão a ver que fazer estas tabelas era um processo muito complicado e, sobretudo, fazê-las sem. Portanto, vamos então ver, já dei uma ideia de como é que elas são usadas, vou dar-vos uma perspectiva de como é que eu poderia fazer a computação da tabela. Então, como eu disse no início, o primeiro passo para eu fazer uma tabela é ter um método para chegar aos valores da tabela. E isso, usando um algoritmo, é uma forma mais fácil de chegar a esse valor. Depois, como eu também já disse, normalmente a interpolação é uma coisa que faz parte deste processo. Então eu até fui buscar um exemplo de um algoritmo de algarismo em que com apenas 6 passos eu conseguia calcular, por exemplo, esta expressão x² mais 21 igual a x. Eu quero encontrar o x. Eu até pus aqui um exemplo em Python, porque isto é muito simples. Portanto, eu só tenho que dividir por 2, depois multiplico por ele próprio, depois faço aqui uma subtração, faço uma raiz quadrada e chego ao valor. Portanto, isto parece simples, mas se ninguém me dissesse isso, eu não sabia resolver esta expressão. Pronto, e o algarismo, neste caso, dá-nos este algoritmo. Pronto, e agora eu vou dar mais foco a este exemplo 2, que é o método de diferenças finitas. E vocês depois vão perceber porque é que isto é tão importante. E eu vou tentar perder aqui um bocado de tempo, porque é importante perceberem como é que funciona este método. Eu, por acaso, não consegui encontrar quem é que inventou o método, mas às vezes ele até é designado como método das divisões finitas de Newton. Eu não sei se foi o próprio Newton que inventou, fica uma coisa para explorar. Pronto, então vamos, o que é que este método, este algoritmo nos dá? Eu consigo resolver qualquer equação polinomial. Pronto, dentro
de determinadas restrições, mas eu consigo pegar, por exemplo, nesta expressão e chegar a um valor. Outro método que provavelmente se deve lembrar é, por exemplo, a forma resolvente. Pronto, é um método parecido para chegar também para resolver este tipo de expressões. Mas depois, como vão ver, este método vai ser fulcral para eu automatizar o processo. Então, eu começo por olhar para a expressão e vou ver qual é que é o maior expoente que eu tenho aqui. Neste caso é uma expressão quadrática e o maior número que eu tenho é 2. E portanto eu vou ter que ter uma tabela até duas diferenças. Ok? E o que é que eu faço primeiro? Eu vou pegar em valores iniciais da expressão e vou inicializar esta tabela aos bocadinhos. Neste caso podemos começar com o x 1, 2 e 3. E se fizermos à mão, vamos chegar ao valor 6, 15 e 28. Certo? E para já não ponho nada naquelas colunas D1 e D2. No segundo passo, eu vou olhar então para a tabela da diferença 1 e o que é que eu vou fazer? Já tenho aqui o resultado do f de x e vou subtrair cada linha à linha anterior. Portanto, eu aqui faço 15 menos 6, ponho 9. Portanto, o que é que a coluna D1 me vai dar? Vai sempre dar a diferença destes valores aqui. Ok? Portanto, 15 menos 6, 9, 28 menos 15, 13 e é estes valores que ficam aqui. E depois, no passo seguinte, vou fazer a mesma coisa para esta diferença que está aqui. Ok? Portanto, neste caso, eu cheguei aqui ao 3, eu já tinha aqui o 13 e agora faço o 13 menos o 9, dá um 4. Ok? Se nós tivéssemos uma expressão com um polinómio de grau maior, teríamos tantas colunas de diferenças como tínhamos do número do grau do polinómio. Pronto. Quando eu chegar à última coluna da diferença, eu vou puxar todos os valores que estão em cada coluna, o primeiro valor, e vou puxá-los todos para a primeira linha. Ok? Portanto, no caso da coluna D1, o primeiro valor era o 9, pus para cima, e no caso da coluna D2, o primeiro valor era o 4 e eu pus para cima. E agora magia. Magia porquê? Quando eu puxei os valores todos para cima, eu cheguei a uma conclusão interessante. É que agora, sempre que eu olhar para as diferenças deste valor, desta coluna aqui, a diferença aqui é constante. É sempre 4. E, portanto, eu agora posso fazer o processo inverso. Eu começo aqui nesta coluna, que é 9, e eu adiciono 4. Chego ao 13. E, pegando aqui no 15, eu somo 13 e chego ao 28. E eu agora consigo fazer sempre este processo da direita para a esquerda e vou somando, e posso resolver, a partir de certo ponto, posso ir adicionando linhas, que são resultados da expressão, que são sempre dados apenas fazendo somas. Portanto, a única coisa que eu estou aqui a fazer é somas. Pronto, o método chama-se diferenças finitas, porque, dependendo do grau do polinómio, a última coluna vai ser sempre uma diferença constante. Ok? Pronto, e depois eu vou recuperar este método um bocadinho mais à frente. Como eu tinha dito, a trigonometria, como sabem, é essencial para a astronomia. Por exemplo, em particular a função seno já é utilizada desde os gregos, pelo menos. E existem inúmeros problemas, por exemplo, para resolver, para encontrar soluções para triângulos. E normalmente estes problemas têm este enunciado que está aqui. Encontre todos os lados e ângulos de um dado triângulo, em que sabe, por exemplo, de que tenha, por exemplo, pelo menos 3 ou 6 dimensões, e essas dimensões do triângulo são saídas. Portanto, é um tipo de problema que nós já vimos antes. O que é que acontece aqui? Todos estes problemas, ao eu trabalhar com ângulos e com valores de lados, eu vou ter sempre muitas multiplicações e divisões. E isso é um problema quando eu começar a ter valores grandes e quando tiver muitos valores. E então, como eu disse, no século XVIII, houve alguém que teve uma ideia melhor. Em particular, porque isto era um problema grave que se tinha que resolver. Ou seja,
eu não conseguia muitas vezes avançar o meu... No 17. Sim, desculpe. No gente. Exatamente, obrigado. Pronto, eu não conseguia muitas vezes, se calhar, aumentar o meu conhecimento porque estava sempre limitado pela minha capacidade de calcular. E essa capacidade, todos nós sabemos que é muito mais fácil fazer somas e diferenças do que multiplicações e divisões. E o que os logaritmos nos vêm dar é precisamente isso. Ou seja, eu posso usar o logaritmo para substituir todas as multiplicações por somas e todas as divisões por subtrações. Ok? Pronto. E então, esta é a primeira obra em que é apresentado o método de logaritmos, por Napier. Ele, por acaso, tem duas obras relacionadas com este tema. Eu acho que uma é Descriptio e a outra é o Constructio, se eu não estou enganado. Inicialmente, o trabalho de Napier usava o que nós chamamos de logaritmo natural, e depois, mais tarde, o Henry Briggs vai propor o logaritmo base 10, que é muito mais fácil para fazer os cálculos que normalmente tem um sistema decimal. E também, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que, como eu quero condensar muita informação na tabela, também havia uma grande preocupação de como mostrar os valores na tabela. Portanto, todo o espaço que eu puder aproveitar e puder reutilizar, melhor. E se vocês olharem, por exemplo, esta tabela, esta penso que é mesmo do Descriptio. Neste caso, por exemplo, eu tenho uma coluna do lado, a primeira coluna é um X, por exemplo, e a última coluna é também um argumento. Ok? Pronto, aqui é com os Y. Eu posso usar esta tabela da esquerda para a direita e assim reduzir o espaço que eu tenho. Ou seja, em vez da tabela crescer só para baixo, ela vai crescer aqui ao mesmo tempo em dois lados. Neste caso, por exemplo, de ir até 30 numa página e daqui ia, por exemplo, até 59, por exemplo, aqui ia de 60 a 120, por exemplo. E eu, se ler da esquerda para a direita, eu tenho os valores do seno de x, logaritmo seno de x, logaritmo tangente de x, logaritmo cosseno de x e cosseno de x, e se pegar o valor da direita, tenho o seno de y, que é o primeiro que tinha aqui, o logaritmo de seno de y, aqui tenho o logaritmo de cotangente, e aqui outra vez o logaritmo de cosseno tal como tinha deste lado. Então eu consigo usar a tabela por dois lados. Pronto, eu pus aqui não dá muito bem para ver, mas em particular na geometria de esferas, existem muitas formas trigonométricas que são complexas e que exigem muitas multiplicações e divisões. Em particular, aqui, se procurarem na Wikipédia por este tema, são aqui dados alguns exemplos, por exemplo, para as regras de cosseno, que são extremamente fundamentais para a geometria esférica. E eu tenho aqui, por exemplo, a identidade do cosseno A igual ao cosseno B vezes cosseno C, mais seno B vezes seno B e por aqui fora. É dado para perceberem as multiplicações. Os logaritmos vão permitir substituir todas estas multiplicações por somas e diferenças. Okay? Eu depois vou mostrar um bocadinho melhor. Pronto, e depois eu também achei interessante tentar procurar alguns exemplos mais recentes de como é que eram usados os logaritmos. Porque eu pessoalmente não mexi com logaritmos. Eu sou mesmo da fase de calculadora na mão. Mas aparentemente ainda há muita gente viva que cresceu com tabelas de logaritmos. E o que é que isso significa? Significa que na escola era ensinado como é que usar uma tabela de logaritmos e anti-logaritmos para chegar aos resultados e assim evitar ter as multiplicações e divisões. Então tenho aqui, e já agora, eu penso que até 1970, mais ou menos, acho que foi a altura em que apareceu a calculadora eletrónica, até aí as pessoas usavam ainda tabelas de logaritmos e anti-logaritmos. Isso é que hoje ainda há pessoas que se lembram bem. Então eu encontrei um livro, por exemplo, de 1914, sobre trigonometria. Basicamente é para ensinar a resolver os problemas dos triângulos. E para já achei logo interessante que, logo no início do livro, o que diz é Recommended for use with this book. E tem outro livro só com tabelas. Okay? Portanto,
Se não tivesse a tabela, não ia lá. E depois, a primeira parte do livro explica como é que eu resolvo. Aqui dá vários exemplos de problemas para resolver os triângulos. E primeiro ele dá a solução só trigonométrica, ou seja, não uso logaritmos. E aqui vocês veem que eu tenho as várias divisões e multiplicações. Aqui não aparece, mas alguém tinha que fazer isto tudo à mão. Ok? Com um caso até relativamente simples. E depois, na outra parte do livro, é dada a solução, por acaso o problema não é exatamente os mesmos valores, mas o problema é muito idêntico, é dada essa solução para triângulos retângulos também, utilizando os logaritmos. E até é interessante que aqui diz que portanto, as tabelas, que provavelmente são aquelas que são ali sugeridas, estão de tal forma arranjadas que eu não preciso estar a ver, portanto, por exemplo, se eu tiver o logaritmo de seno de qualquer coisa, eu não preciso estar a ver o logaritmo de x e o seno de x e depois o logaritmo desse valor. Portanto, a própria tabela já me dá o logaritmo de seno de x. E isso é como se eu saltasse ali um passo. Portanto, e o autor até chama a atenção para isso. E depois, se virem aqui, eu quando tenho, por exemplo, aqui esta divisão de 36 sobre 27,6, eu vou substituir todos estes valores por logaritmo. E, portanto, aqui o logaritmo de 36, aparece este valor que aparece aqui à direita, é o valor que eu fui buscar na tabela. Ok? Hoje em dia eu ia fazer isto com a calculadora. Aqui eu não tinha calculadora. Pronto, e facilmente eu chego aqui aos valores e só fiz, neste caso eu só fui buscar valores e depois só fiz uma diferença. Mas se eu tiver, pronto, eu tenho aqui, eu tinha a divisão, não precisei de fazer esta divisão. Eu só precisei de usar os valores dos logaritmos. Até estava a ver aqui, por acaso não sei. Sim, eu acho que depois aqui, quando se faz o logaritmo de tangente, basicamente substitui-se toda a divisão que está ali. Okay? Mas confia em mim que multiplicações, somas e divisões, subtrações. Pronto, e depois, ao mesmo tempo, depois de terem sido inventados os logaritmos, com Newton e Leibniz, houve também um avanço enorme no cálculo diferencial. E porquê que isso é importante para aqui? Porque, para eu calcular logaritmos, uma das maneiras é eu tentar realmente começar com um valor e depois ir fazendo interpolação para os vários valores. Portanto, pondo-me no papel de pessoa que vai fazer a tabela do logaritmo. Eu podia começar com um valor, calculava o logaritmo daquele valor e depois podia interpolar os vários valores a seguir. Isto é um método. Mas existe outro método que depois foi explorado, que é eu usando toda a teoria, depois no caso do cálculo diferencial e analítico, por exemplo, usando uma expansão de Taylor, eu consigo fazer uma aproximação de uma função polinomial. Pronto, isto para quem não é de matemática, eu não sou, isto era um bocado estranho, mas o que tem que reter aqui é que existe uma técnica qualquer, vamos chamar a expansão de Taylor, que me dá uma aproximação de uma função polinomial. E essa função polinomial, com determinados parâmetros aqui para a expansão de Taylor, pode resolver, por exemplo, pode ser uma aproximação do logaritmo. Ou seja, eu em vez de fazer o logaritmo à mão, eu vou usar a expressão polinomial para chegar a um valor parecido ou aproximado daquele logaritmo. E porquê que isto é interessante? É porque, se lembrarem há bocado, eu disse que o método das diferenças finitas era para fazer, para calcular as expressões polinomiais. Portanto, se eu juntar o método das diferenças finitas mais a expansão de Taylor, eu consigo calcular logaritmos só através das diferenças finitas, fazendo a aproximação com a expansão de Taylor. E isso vai ser completamente importante para fazer a tabela, porque este método tem algumas particularidades interessantes. Por exemplo, eu não preciso de começar com um valor f de 1 e depois f2, f3, f4, naquele exemplo que eu estava a dar, eu posso começar no f50. E a partir do f50 as somas vão funcionar à mesma. E portanto,
porque é que isto é interessante? Eu posso dividir trabalho. Eu vou dizer, olha, o Samuel vai fazer do F de 1 ao F de 100. Depois o Luís vai fazer do F de 101 por aí fora. E então eu consigo dividir o trabalho. Este método é interessante também por causa disso. E estes valores que eu estou a dizer, do 0, do 100, 200, etc., eles chamavam de valores pivô. Portanto, é o valor a partir do qual eu vou começar a aplicar o método. Pronto, eu estava a dizer aqui então que o método mais ou menos divulgado para fazer a tabela e baixar o valor dos logaritmos era usando este processo e no fim, que eu não estava a dizer e que é bastante importante, é alguém vai ter que pegar neste trabalho que o matemático fez e vai ter que de alguma forma passar à pessoa da gráfica para ela imprimir essas tabelas. E como vão ver, isso também é uma parte importante da introdução do erro. Okay? Pronto, e agora eu queria só chamar a atenção aqui para uma parte, um projeto interessante do francês, do matemático francês de Browning, em que em 1791 o governo, o novo governo, isto foi a seguir à Revolução Francesa, e portanto havia também uma grande preocupação em fazer uma inventarização de todos os terrenos, e para isso era preciso muitos cálculos trigonométricos, mais uma vez, e portanto o senhor de Browning foi encomendado de fazer assim um projeto megalómano com umas tabelas com uma precisão fantástica e com valores quase infinitos, e então deram trabalho a este senhor, que era um matemático com muita reputação. Por exemplo, estão a ver aqui, o objetivo era calcular valores entre 14 e 29 casas decimais. Okay? Portanto, não é uma coisa muito simples. Pronto, o objetivo, isto era tudo à grande, é mesmo daqui com a expressão à grande e à francesa, era monumentalizar o sistema métrico francês. Pronto, nada era simples. Então, o senhor de Browning, eu por acaso não tenho a citação disso que vou dizer, mas eu encontrei um sítio até baseando-se no processo nas ideias de Adam Smith, que era o senhor contemporâneo muito importante para a economia. Portanto, ele tentou, este trabalho megalómano ia ser feito por várias pessoas, e era preciso coordenar essa equipa e eu tinha que automatizar o processo ao máximo. Então, ele fez o seguinte, ele organizou a equipa hierarquicamente em 3 níveis. E, portanto, vão ver isto de cima para baixo, em termos de qualificações de conhecimento matemático. Portanto, no topo, nós tínhamos cerca de 5 ou 6 pessoas que eram matemáticos, os melhores matemáticos que havia na altura. E esses matemáticos, o que é que iam fazer? Iam escolher a forma, portanto, isto é o processo para fazer a tabela. Eles iam escolher a forma pela qual a função da tabela era calculada, depois iam, por exemplo, definir todos os valores de precisão da tabela, quantos valores é que iam ser calculados, quantas casas decimais é que iriam ser trabalhadas, e depois este grupo de trabalho de 5 a 6 pessoas passava esta informação para o segundo grupo. E neste caso, aqui aparece lesser mathematicians, eram pessoas que tinham algum conhecimento matemático, mas não tão avançado como o primeiro grupo. E vemos que aqui já era um bocadinho mais de pessoas, tínhamos 7 ou 8 pessoas. E o que é que estas pessoas iam fazer? Iam calcular as diferenças iniciais, os tais valores pivô, para depois passar ao grupo seguinte. Portanto, é aquele processo de aqui começo do 0, depois começo do 200, 400, etc. E, portanto, eles também organizavam como é que esse processo depois ia ser feito. E depois chegamos ao último grupo, que eram 60, 80 pessoas. E eu aqui tenho a usar a palavra computadores, porque estas pessoas eram literalmente chamadas de computadores. E o que é preciso aqui em termos de conhecimento? Saber fazer somas e um pouco mais. Okay? Por acaso é até interessante porque isto foi, como eu disse, foi na altura da Revolução Francesa e havia um excesso de cabeleireiros. Já não era preciso ter cabeleireiros. Então a maior parte dessas pessoas eram cabeleireiros desempregados. Se temos uma forma de diminuir o desemprego. É muito interessante.
Pronto, e depois então estas pessoas iam, através daquele primeiro valor pivô, iam fazendo as sucessivas somas para chegar aos vários valores da tabela. Portanto, era um processo basicamente repetitivo. Pronto, então, quais são os valores, quais são os problemas de fazer estas tabelas? Portanto, obviamente que este processo vai demorar imenso tempo. No caso do projeto do Peroni, ele nunca chegou a conseguir fazer as tabelas todas, portanto, foi completo. Ele tem que ter matemáticos, aquele primeiro grupo tem que ter imenso conhecimento e tem que fazer cálculos bastante complexos. Depois, para além disso, eu preciso de vários computadores. Para a equipa toda era provavelmente cerca de 100 pessoas. E depois, como eu estava a dizer, todo este trabalho a seguir eu ia fazer em papel e depois ia dar ao senhor da gráfica para ele passar, fazer um molde e depois imprimir usando a máquina de impressão. O problema é que não só eram introduzidos erros naquelas 3 fases, como depois, quando eu ia passar o valor do papel para o molde, eram introduzidos mais não sei quantos erros. E ainda por cima, normalmente, quando eu também usava valores de outras tabelas, essas tabelas também já podiam trazer erros. Portanto, eram erros em cima de erros. E, portanto, isso sempre foi um problema. Depois também aparece, eu aqui não dei muita importância a isso, mas havia uma grande preocupação com o aspecto da tabela. E isso era uma parte que depois tinha que passar para a gráfica de como é que eu condensava a informação no mínimo espaço possível. Eu até pus aqui a maneira de pensar a Steve Jobs, e não era só o condensar, era eu como pessoa que utiliza a tabela, eu tenho que ter pouca probabilidade de me enganar quando vejo. E, portanto, os números tinham que estar uns maiores, outros mais pequenos, às vezes tinham cores, para eu me enganar menos. Sobretudo quando já estava cansado, ao final de um tempo, de usar a tabela. Pronto, e como devem imaginar, tudo isto fazia com que as tabelas tivessem erros muitas vezes. E finalmente chegamos à parte 3, em que houve o processo de tentar automatizar as tabelas, não com computadores humanos, mas de alguma forma usando uma máquina. E para isso, realmente, a pessoa importante foi Charles Babbage. Não sei se já ouviram falar. Atualmente é tido como a pessoa que inventou o primeiro computador, completamente mecânico. Os computadores hoje que temos são eletrónicos, e que era tudo à moda antiga com tipo máquina de vapor, ok? Só que muito rápido sobre o Babbage. Portanto, ele nasceu em 1791, depois estudou na Cambridge University e, por exemplo, um dos colegas dele era o John Herschel, que era um conhecido astrónomo. E além disso, pronto, o grupo com que ele estudou queria mudar um bocadinho o sistema inglês, na altura de ciência inglesa, e logo à partida eles, por exemplo, formaram esta sociedade para tentar adotar no Reino Unido o sistema não newtoniano, que era o que era usado, mas o sistema de Leibniz, não se está aqui, exatamente. Pronto. Em 1816 ele passou a ser parte da Royal Society e em 1820 ele teve um papel fundamental na criação da Sociedade Astronómica de Londres. E na verdade, todo isto é que vai ser a motivação para fazer o computador mecânico. Então, porquê? Em 1821, quando foi criada a sociedade da qual o Babbage, eu penso que o primeiro papel dele até foi como secretário, portanto ele não era tipo, era fundador, mas o primeiro papel dele foi como secretário, e uma das primeiras tarefas da Sociedade Astronómica foi melhorar o almanaque náutico. Pronto, como eu vos disse, a navegação era uma das preocupações da Sociedade de Astronomia e, portanto, logo a primeira tarefa, vamos melhorar o almanaque náutico. O que é que era melhorar? Era melhorar as tabelas. Normalmente era à volta disso que acontecia. E então, o Babbage e o Herschel foram chamados para participar nesse processo de melhoramento. Em particular, o Babbage depois foi, juntamente com o Herschel, foi fazer uma tabela de logaritmos, portanto era uma das tabelas que tinha que ser melhorada. Eu pus aqui
uma citação do próprio Babbage, embora o Babbage só foi estudado a partir dos anos 70 com mais detalhe, e às vezes não é muito claro se... Portanto, há livros em que ele fala de si próprio e nós não sabemos às vezes se é exatamente verdade do que ele diz ou não. Pronto. Ou seja, esta citação aparece como sendo dele e ele diz que foi ele que teve a ideia, e nós vamos acreditar que sim, mas não é muito claro se o processo foi realmente assim. Mas, de qualquer das formas, o que ele disse foi que ele estava então encarregue daquela tarefa de melhorar as tabelas logarítmicas e numa dessas ocasiões com o seu amigo Herschel, eles estavam, portanto, muitas vezes o que se tinha que fazer era, as tabelas eram calculadas em duplicado por pessoas diferentes e depois as pessoas juntavam-se para comparar os valores, porque eu normalmente não me ia enganar no mesmo valor que o meu colega. Portanto, eles estavam nesse trabalho e rapidamente começaram a aparecer muitos erros, portanto eles começaram a ver que as tabelas tinham muitos erros e o Babbage até disse I wish to God these calculations had been executed by Steam. Pronto, e aqui Steam é a palavra que eles tinham de automatizar com uma máquina. Pronto, é a máquina a vapor, não quer dizer que fosse com a máquina a vapor, mas era uma forma de se fazer isso mecanicamente e automaticamente. E supostamente o Herschel respondeu It's quite possible. Vamos acreditar que é lá. Pronto, e depois basicamente o Babbage ficou a digerir esta ideia e eventualmente foi daí que nasceu a tentativa ou a ideia de fazer as máquinas. Então vamos ver que máquinas eram estas. Pronto, inicialmente quando ele começou no assunto ele propôs, ou pensou, em 3 tipos de máquinas. Pronto, uma, eu queria uma máquina que, não se esqueçam que ele estava a tentar automatizar a maneira de fazer as tabelas. Ele não estava a pensar como é que eu vou ter uma máquina que resolve todos os problemas que eu tiver. Okay? Eu só quero automatizar este processo da tabela. E, portanto, uma das máquinas era ter uma chamada máquina diferencial, e diferencial, depois vamos ver porque usava aquele tal método das diferenças finitas, e essa máquina seria usada para calcular tabelas com esse método em que a ordem das diferenças é constante. Mas ele também pensou, e eu se calhar não disse, mas o Babbage, a sua formação era matemática, portanto obviamente que ele sabia os problemas que existiam, e portanto ele também pensou logo que também era bom ter uma máquina para o caso em que as diferenças não são finitas. Okay? Essa máquina depois vai ser a máquina analítica. E entretanto também pensou numa máquina que conseguisse multiplicar 2 números, mas rapidamente abandonou a ideia, porque ele achou que era um projeto que seria fácil de fazer. Ele tinha uma coisa que desse, fosse-nos a fibra. E portanto, fosse nas 2 primeiras máquinas. Então vamos olhar um bocadinho para esta máquina diferencial. Eu hoje só vou ter tempo basicamente de falar desta, porque ele fez muitas coisas, realmente é espetacular. Mas esta máquina diferencial normalmente é a mais falada, porque também foi a primeira a ser pensada e a ser executada. Então, como eu disse, a máquina é baseada no método de diferenças finitas, em que qualquer função algebraica pode ser calculada com a diferença constante e por isso eu posso fazer uma geração em forma tabular através deste método sem limite. E o sem limite é muito interessante e por acaso, não vou ter tempo de falar disso hoje, mas até vai causar algum mal-estar a alguns pensadores da época, porque eu como humano tinha limites de fazer cálculo, portanto, há bocado viram ali que as multiplicações iam até 1 milhão, mas porque não até 10 milhões e 100 milhões? E normalmente o limite era a capacidade humana, não tenho paciência para continuar. A máquina consegue fazer muito mais rápido, e portanto, porquê não continuar até ao infinito? O que é o infinito? E depois começamos a pensar nesses problemas e começam ali a causar a mexer muitas coisas. Pronto, e esta máquina aqui aparece como estritamente calculadora, mas é uma calculadora muito limitada e apenas para aquele fim. Ela apenas consegue fazer
dando uns valores iniciais, portanto, vamos supor que eu consigo inicializar a máquina com os tais valores pivô, e ela, a partir daí, consegue fazer as várias somas. Portanto, a máquina só faz somas, ok? E por isso é que o seu princípio até é relativamente simples, porque depois, como vão ver, a máquina é feita com roldanos, não com roldanos, com rodas dentadas. Cada roda dentada tem 10 dígitos, portanto o sistema usado é o sistema decimal, que é o sistema que nós estamos habituados. Hoje em dia, como sabem, o sistema dos computadores eletrónicos usa o sistema binário, que por razão que é mais simples, portanto, tem menos dígitos, mas aqui estas rodas dentadas tinham 10 dígitos e depois eu, para fazer a adição, normalmente eu punha os valores iniciais e depois tinha uma coluna que controlava quantas vezes é que as outras rodanas rodavam e por aí fora. Também não sou de mecânica, também sou, mas até se, para quem percebe de mecânica, se calhar já ouviram até falar no diferencial dos carros. O diferencial é aquele sistema em que eu consigo, através de um eixo central, dividir a velocidade do eixo central para as duas rodas. Portanto, eu estou a dividir. É uma coisa muito parecida com o que acontece aqui. Portanto, essa palavra diferencial aparece muitas vezes, mas normalmente está sempre ligado a este princípio. Pronto, eu penso que já disse tudo. E, finalmente, e não menos importante, o Babbage pensou desde o início que a sua máquina tinha que imprimir em papel os valores, porque senão ia morrer na praia. Quer dizer, a máquina fazia tudo, depois alguém tinha que copiar e introduzir esses erros. Ele era muito ambicioso e, portanto, a máquina tinha que resolver o processo do início ao fim. E isso é muito interessante porque todos os problemas eram resolvidos. Portanto, se eu assumisse que a máquina não tinha nenhum problema na forma como estava desenhada, o resultado tinha que estar certo no fim, não podia haver erros. Pronto, e depois eu pus aqui uma pequena timeline porque esta parte das máquinas deu muitas voltas. Portanto, ele começou por esta máquina diferencial, depois, na altura, ele fez um protótipo, enviou para a Sociedade Astronómica e as pessoas ficaram muito impressionadas porque tudo indicava que o modelo de pensamento e os planos que ele tinha batiam certo. Portanto, era possível resolver o problema de fazer o cálculo das tabelas automaticamente. E, portanto, ele teve enorme apoio no início para fazer esse projeto, tanto que conseguiu o financiamento do governo britânico, que aparece em 1.700 libras, para começar este projeto. Portanto, ele começou a trabalhar no projeto mais a sério, portanto, inicialmente era só uma espécie de protótipo, e ele começou então a trabalhar na primeira máquina diferencial. E o artesão que vai trabalhar com ele era o Joseph Clement. E isso é uma parte importante, porque para fazer estas rodas dentadas era um processo. Ou seja, uma coisa é eu pensar num modelo e fazer um plano no papel. Pronto, até pode funcionar e a ideia pode estar bem. Mas depois há a parte prática. Eu, para ir fazer o carro, tenho que saber fazer pneus, tenho que saber fazer o volante, tenho que saber usar vários plásticos. Portanto, aqui nós vamos encontrar um problema de como é que eu executo os planos do Babbage. E um dos primeiros problemas onde o Babbage e o Clement vão esbarrar é que, na altura, o conhecimento que havia dos vários tipos de metais usados para as rodas dentadas muitas vezes não era suficiente e a máquina, quando rodava, ela também tinha que ter umas pecinhas que controlavam quando é que a roda parava e avançava, essa pecinha às vezes avariava. Portanto, havia um problema com o mecânico, pronto, digamos assim. E, portanto, depois, tanto o Babbage como o Joseph Clement eram talvez demasiado perfeccionistas e, portanto, eles a certa altura desentenderam-se e o Joseph Clement até quis ficar com os planos da máquina e andaram aí a disputar o assunto. E, entretanto, este em 1832, portanto, mais ou menos passado 10 anos, o desenvolvimento daquela primeira máquina parou. E depois ele foi sucessivamente conseguindo algum apoio do governo britânico para fazer aquelas máquinas. E então ele, dando aquela parada, começou-se a focar na segunda máquina, que era a Analytical Engine. Esta máquina, infelizmente, eu não vou falar hoje, mas esta máquina, se quiserem pensar, é
literalmente o modelo do computador que nós temos hoje. E é interessante saber que ele pensou nisso no século XIX, portanto, em 1830. A única diferença é que agora é eletrónico e usa a eletricidade para controlar transistores, e na altura era tudo feito com rodas dentadas. Mas o processo e a estrutura desta máquina analítica, por exemplo, só para terem ideia, os primeiros computadores, depois no século XX, usavam cartões perfurados como forma de eu dar os valores iniciais ao computador. Os cartões perfurados foram usados pelo Babbage. Não sei se foi ele que inventou, provavelmente não, porque um sistema parecido dos cartões era usado As máquinas de selagem. nas máquinas de selagem, exatamente. Portanto, o processo era muito parecido. Portanto, ele usou, depois ele até encadeava os vários cartões com os fiozinhos, e ele conseguia passar um conjunto de instruções sequenciais, sequencializando cartões. Bom, e essa máquina analítica, eu quando falo da máquina analítica, é sempre no papel. Ele nunca fez essa máquina analítica. E mesmo a máquina diferencial, ele aqui parou, depois pensou na outra, depois entretanto o governo achou que ele nunca mais tinha a máquina pronta, começou a cortar o investimento, e depois mais tarde ele com base no trabalho que tinha feito na máquina analítica, melhorou também o desenho da máquina diferencial. Ok? E portanto, durante o século XIX, estas máquinas nunca foram feitas no seu completo potencial. Portanto, por exemplo, se ele queria ter, já não lembro, ele queria chegar ao polinómio de ordem 7, mas só conseguiu o polinómio de ordem 4 ou algo do género. Então, nunca conseguiu fazer a máquina com todo o potencial. Embora depois essas máquinas, portanto, elas foram difundidas por toda a Europa, e esse conhecimento foi passado, e começou a haver várias pessoas a tentar fazer as suas próprias máquinas. Pronto. Quando finalmente essas máquinas, e em particular depois aquilo extrapolou para a calculadora, portanto, tornou-se um processo mais geral, que não só para fazer as tabelas, quando finalmente esse processo foi dominado, o computador eletrónico começou a ser desenvolvido. E portanto, na verdade, estas máquinas nunca foram muito utilizadas. E por isso é que eu estava a dizer que até aos anos 70, os métodos que eram usados pelas pessoas, digamos, normais, era tabelas, era a régua logarítmica e pronto, e às vezes, para certos fins, havia máquinas que conseguiam fazer alguns cálculos aritméticos. As pessoas normais, incluindo os 6 meses da nada. Exatamente. E existem encomendas de fazer novas tabelas, em particular para a navegação, até aos anos 50 ou 60. Pronto, tabelas profissionais e muito elaboradas. Enquanto o computador eletrónico não se estabeleceu definitivamente, as tabelas foram sempre utilizadas. Pronto, e só em 1991 é que um esforço do Museu de Ciência Britânico de Londres tentaram fazer a máquina, e em 1991 a máquina diferencial número 2, que foi a que ele melhorou, porque tinha muito menos peças, conseguiram fazer essa máquina a partir dos desenhos do Babbage, que ainda hoje estão preservados, e a máquina funciona. É espetacular. Podia, sei lá, às vezes eu falo com informática, às vezes eu penso no código e acho que funciona, mas se calhar não funciona bem. Aquilo funcionava. É fantástico. E além disso, depois, pronto, e essa era a parte só da computação. Em 2002, depois a máquina foi completada com a parte de impressão, que também estava nos desenhos. E depois, entretanto, acho que foi feita uma segunda cópia dessa máquina para os Estados Unidos. Pronto, eu agora não vou mostrar aqui uns vídeos. Quem estiver interessado nas máquinas, estes vídeos em 10 minutos explicam muito resumidamente como é que elas funcionam com as cordas dentadas e como é que isso... É engraçado porque quando foi o Samuel que mostrou o nome daquele ciclo que eu conseguia fazer cálculo logarítmicos. Sim, Samuel passou-me aquele livro, não lembro do nome do instrumento. Sim, é
rega de cálculo, mas é Mas forma circular, circular, sem rodas dentadas. Exatamente, mas o princípio é muito parecido. Pronto, é pensar nisso depois de uma maneira mecanizada, em que eu consigo enganar essas coisas. Pronto, e acho que chego ao fim. Eu comecei por falar do que eram as tabelas matemáticas e astronómicas. Depois falei da importância do algoritmo para eu ter uma maneira automática, apesar de ser humana, para eu fazer a minha tabela. A astronomia e a trigonometria sempre de mão dada. Depois, a revolução dos logaritmos. Portanto, os logaritmos, sempre que eu estive a ler coisas, os logaritmos foi um salto enorme. É engraçado porque eu não tinha essa noção, que realmente perdeu-se esse lugar dos logaritmos, ninguém fala disso agora. E depois houve pronto, uma progressiva mecanização desse tabela, de fazer as tabelas. Talvez o maior foi aquele do Peroni, até que chegamos ao Babbage, em que realmente foi feito esse desenho e se conseguiu fazer essa primeira máquina. Eu também não disse, na outra máquina analítica, ele trabalhou com uma senhora que é hoje tida como a primeira programadora informática. Não foi um homem, foi uma mulher. Foi a Lady Byron. Eu acho que o primeiro algoritmo, o algoritmo mais antigo era para calcular os números de Bernoulli. E ela propõe esse algoritmo para a máquina analítica do Babbage, escrevendo o algoritmo para os cartões perfurados que eles desenvolveram. Pronto, e com isto chego ao fim, depois eu posso passar as várias referências. Temos agora uns minutinhos para Depois eu estive um bocadinho. Não, mas ainda temos algum tempo. Se quiserem perguntar. Eu tenho algumas questões, mas haveria agora um período. Eu tinha trazido alguns livros, não sei se podemos passar, mas... Talvez depois no final, só ver. Ok. Senão fica para o próximo seminário. Depois, se calhar, começo mais com um comentário e dar os parabéns, porque achei muito bem a forma como introduziste o tema, mostrando que existe, de certa forma, existe primeiro um problema, não é? Existe uma prática que envolve cálculos com imensos algarismos, com imensos números, e que isso tem problemas nem tanto teóricos, não é? Mas de certa forma práticos, não é? Porque há erros, há dificuldade de manipular, produzir grandes tabelas e depois manipulá-los, mas que havia também uma técnica de gerir isto. Sobretudo esta diferenciação que fizeste entre a memória e operação ou processamento, que eu nunca tinha pensado nisso, e muitas vezes as coisas não aparecem tão claramente, não é? Porque nos exemplos que dás, do ábaco, etc., eles confundam um pouco as coisas, não é? Porque ao mesmo tempo a posição da máquina é a memória. Exatamente. E o mexer é a operação. Mas no fundo há sempre estas No computador há essa separação. duas partes. E então assim fica muito, quer dizer, percebe-se muito bem a situação em que surge o Babbage, e esta coisa de melhorar as tabelas era uma coisa, pronto, clássica. E esta ideia de usar vapor, dizia ele, não é? Porque a máquina era esta aqui era como uma manivela. manivela. Um esforço humano por um esforço anónimo dos elementos. Porque também era a altura da invenção da máquina, enfim, de avanços, de grandes avanços na utilização do vapor. Portanto, para fazer uma pergunta, sabe se o Babbage teve alguma
fez alguma referência a predecessores, porque há alguns pequenos predecessores de máquinas mecânicas, não é? Pascalin, no século XVII, o Schickhardt, na Alemanha. Exatamente. Pessoas que tentaram, portanto, máquinas em que usa-se uma manivela ou qualquer coisa. Eu acho que Mas que não se... acho que até temos uma no Museu de cá em Lisboa. Cá em Lisboa, no século XIX. Mas sim, é esta questão, não é? Digamos, pensar numa forma mecânica não é totalmente inédito. Certo, não. Portanto, o que é que tu dirias? O que é que... qual é a diferença da abordagem do Babbage relativamente a estas tentativas anteriores? Eu acho que a diferença principal foi a objetividade. Ou seja, essas máquinas, por exemplo, eu vi no caso do Pascalin, havia também uma máquina que era o aritmometer, que também já era usado no século XIX, e o Leibniz deu um contributo brutal para a computação, porque eu não tive tempo de falar nisso, mas há aqui outra parte que é, o Babbage foi sempre muito mecânico, e aquilo era para resolver aquele problema das tabelas, e portanto só fazia somas, e provavelmente eu até quero acreditar que a ideia original que ele teve era relativamente simples, ou seja, ele pensou, e temos que pensar no contexto que ele vivia. Ele era matemático, era o que estavas a dizer de a parte de máquinas estava na moda no século XIX, toda a gente falava de máquinas e de automatizar tudo com os rolandos, e portanto, para nós hoje isso até é um bocado estranho, já não pensamos em máquinas desse modo. E portanto aquilo era uma corrente e eu acho que ele pegou nesse conhecimento para resolver um problema muito concreto, no caso da máquina diferencial, que era fazer as tabelas com as diferenças, com os somas. E eu acho que a revolução aí foi que ele pensou numa máquina que resolvia esse problema e supostamente resolvia bem. E depois, todas essas máquinas que antes tentaram, por exemplo, fazer cálculos mais gerais, não usavam esse método de diferenças finitas. E o facto de eu conseguir usar o método de diferenças finitas para calcular equações polinomiais dá-me uma abrangência gigante. Porque aquela expansão de Taylor eu posso usar para trigonometria, para algoritmos e para mais 50 coisas. Portanto, eu consigo, com aquele método, resolver uma data de problemas. Bom, isso foi a primeira parte. Depois, houve uma espécie de outra corrente paralela, que se calhar até está mais na moda hoje, que é a parte da inteligência artificial, que foi o Babbage, até à máquina analítica, nunca fala de uma linguagem. Ou seja, eu para resolver o meu problema, eu só tenho que pôr as rodas dentadas nas posições iniciais. E a partir daí é simplesmente uma coisa mecânica de rodar. Se é uma diferença de 4 vezes, então roda 4 vezes. E vai por ali abaixo sempre a rodar 4 vezes. Não há nada em que eu diga, eu vou dar um problema ao computador em que eu expresso o problema numa linguagem que de alguma forma eu consigo traduzir essa linguagem humana para uma linguagem que a máquina percebe, e depois o computador vai pegar nessa linguagem, nesse problema, e vai resolver o problema da maneira que ele consegue. O Leibniz, por exemplo, foi por aí. E é interessante ver que as primeiras tentativas de pensar numa linguagem que consegue resolver problemas foi, por exemplo, em disputas de filosofia em que eu consigo provar que um filósofo tem razão ou não tem. Por exemplo, no caso acho que é do Modus, é assim que se diz, para eu provar que as premissas estão certas e depois chego à conclusão. Portanto, as primeiras máquinas que foram pensadas em termos teóricos e pensando na linguagem era para resolver esse problema, que eu pego nas premissas e tento chegar a uma conclusão. E houve máquinas feitas muito antes, penso que era século XVI até, então muito para trás. E depois foram inventadas várias máquinas que tentavam fazer cálculos mais gerais, por exemplo, para somas e multiplicações havia máquinas específicas. Eu penso que por isso é que também lá abaixo não deu tanta importância para isso. E em termos de legado, acho que inicialmente ele não tinha conhecimento do Crony, mas depois mais tarde teve,
Ele tentou usar muito daquele conhecimento, porque no fundo o que ele fez foi passar de um processo que já era mecânico, mas com computadores humanos, para um processo mecânico com a máquina. E eu acho que foi isso que não tinha sido feito antes. No fundo a resposta é essa, é pensar num modelo que já existia e pôr a máquina a fazer isso. Sem sequer pensar como é que eu faço a linguagem, como é que eu falo com a máquina. Não tinha que falar com a máquina, é uma máquina muito particular para aquele efeito. Depois, no caso da máquina analítica, é outra conversa. Eu acho que ele é espetacular porque a própria forma como ele estruturou a máquina analítica, eu não tenho aqui o desenho, mas eu tinha uma secção que tinha a parte que representava a memória. Aliás, uma parte representava o que nós chamamos agora de CPU, unidade aritmética, e depois essa parte do CPU tinha depois uma parte gigante que representava o que nós hoje chamamos de RAM, e depois tinha uma espécie de peças mecânicas que iam à RAM e voltavam para ir buscar os valores que as rodas guardavam. E isso é exatamente o que o computador faz hoje, mas eletronicamente. E é interessante que esse modelo, basicamente, foi reinventado no século XX sem ninguém falar no Leopard, mas chegaram ao mesmo desenho. Isso é interessante. Não sei se foi o caso. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu falei muito. Não. A minha é muito simples. Um dos casos conhecidos, ou muito conhecidos, de computadores humanos, ligado à astronomia, é o caso das mulheres em Harvard, no final do século XIX. E a minha pergunta é se sabes porque é que esse trabalho foi atribuído às mulheres. Eu sei que há vários estudos, mas nunca tive a oportunidade de ler, mas há vários estudos sobre isso. Esse grupo, um grupo de mulheres em Harvard que não só esteve envolvido nos cálculos, mas também, a dada altura, também estiveram envolvidas na classificação dos espectros. Não é? Então, uma série de trabalhos feitos por um grupo de mulheres em Harvard. Mas, relativamente aos cálculos, a minha pergunta era se sabes porque é que esse trabalho foi atribuído às mulheres, porque se era visto como um trabalho menor, ou qual é a razão por trás disso? Ok, eu nesse caso particular, por acaso não conhecia, e eu não vi aquele filme que fala sobre as investigadoras da NASA. Depois, mais tarde, quem fazia os cálculos na NASA para levar o foguetão à Lua também eram computadores. Sim. E, portanto, provavelmente isso foi o dado que veio atrás. Eu sei que no caso da NASA, e em particular por causa da Segunda Guerra Mundial, as mulheres fizeram muito trabalho de fábrica porque os homens estavam na guerra. Esta era uma das razões. E depois eu sei que também já li que não sei bem porquê, mas as mulheres conseguem fazer um processo repetitivo não se enganando tanta vez. Mas eu não sei qual é. Supostamente Então fica a pergunta no ar, mas vamos tentar ler qualquer coisa sobre o assunto. Não sei se antes. Pois. Não. Ou se era porque era um trabalho menor. Pois eu também ainda não percebi se era uma questão, digamos, de preconceito, ou se havia outras razões por trás. Às tantas também financeiro. Pode ser, mas não é mais importante. Pode Sim, ser. porque os cabeleireiros era exatamente a mesma Pois, são legais. Mas era uma. Era mão de obra barata mesmo. Estudar esta parte Pois não social. existem trabalhos Também, enfim, já a história dos cabeleireiros é interessante, não é? Sim. Porque foram buscados para trabalhar Sim, porque é nas tabelas de prova. se não hierarquizassem, portanto, eu se calhar não conseguia arranjar 70 matemáticos brutais, e além disso era um desperdício para depois fazerem coisas repetitivas. Portanto, é interessante que tenha sido feita essa divisão de trabalho. Agora, se calhar não sei se quer dizer mais alguma coisa. Sim, só tanto porque tu abordaste aqui esta questão social, há um outro aspecto social que eu acho muito interessante e acho que mostraste muito bem. Mesmo não é tanto de género, mas é uma questão de ver que entre as tecnologias, estas tecnologias habitam espaços sociais ou grupos específicos. Uma vez
Ora, o que ele queria fazer é mesmo uma máquina que usa as técnicas das diferenças finitas e para fazer tabelas. Não era, a ideia não era, como disseste, um computador geral, ou tipo uma máquina para fazer a caixa, as adições de contabilidade. Isso era a preocupação do Pascal. Portanto, não era produzir uma máquina, uma tecnologia de uso geral, mas era uma máquina muito... Sim, e um problema muito científico. Era um problema que ele sabia. Produzir tabelas para ser usado em problemas teóricos, científicos, de certa forma. Ou para produzir depois tabelas que elas sim eram práticas, mas era muito, digamos, um nicho. Estas máquinas nunca iam ser produzidas em massa ou para tipo, toda a gente usar. Para quê? Não é? Basta ter tipo, a Sociedade Astronómica ter uma, não é? E acabou. Só, então os outros países também queriam, talvez. Portanto, Sim, não era pouco no passado, falaste desta regra circular, não é? Dos logaritmos, é um pouco semelhante, não é? Nós vemos hoje um pequeno instrumento, tenho aqui um modelo, o tal modelo que te mostrei, não é? Tinha esta forma, em latão, com umas escalas logarítmicas, é uma régua de cálculo. Nós pensámos, fixe, então toda a gente podia ter uma no bolso, etc. Mas não é esta a ideia, não é? Isto era também um objeto muito específico, pensado para um grupo relativamente pequeno de pessoas que pensavam sobre estes assuntos. Não havia problemas práticos do dia a dia que se resolviam por isso. Eram astrónomos, navegadores, e a mesma coisa com as regras de cálculo, usado até aos anos, não sei, 70 ou 80. Quem é que usava isso, não é? Não era mais os engenheiros, mas em contabilidade, acho que não dá jeito, não é? Porque faltam, aquilo é aproximativo, não tens os... Sim, não Vais perder os cêntimos ou os euros no fim, não é? Só eventualmente pensando na cara. Portanto, este aspecto também acho que mostraste muito bem e acho que às vezes na história do Babbage, assim, história popular, perde-se um pouco este aspecto, não é? Porque é dito, é tipo o inventor do computador, sim, etc. Mas quando dizemos hoje computador, pensamos no nosso portátil, pessoal, etc. Mas não era bem equivalente. E era um problema que ele tinha. Ele foi incumbido de fazer a tabela do logaritmo. Que ele depois publica em 1830 e tal. E, portanto, ele sabia aquele problema e provavelmente tinha o conhecimento necessário para pensar numa solução. Portanto, acho que provavelmente era gênio, num certo sentido, mas também estava no sítio certo e a hora certa. Eu vejo aqui os valores. Sim, era uma resposta para o comentário, mas também tenho umas perguntas. Vou tentar saber. Mas é para fecharmos. Não, por causa da questão que falaste, na história da informática, eu acho que ainda não há propriamente uma história dos computadores, portanto, dos humanos computadores. Sim. E eu acho que, de facto, seria interessante. A questão de porque é que eram as mulheres é uma boa pergunta, simplesmente colocar a pergunta, não é? Porque nós já sabemos que elas eram mulheres. Tem-se falado muito disso, não só por causa do filme recente sobre aquelas raparigas da NASA, mas até mesmo acho que é um episódio do Cosmos sobre aquelas. Sim. O grupo de água que estávamos a falar. Mas, sei lá, essa repartição de género existe e persiste. E tem muito a ver também com a forma como se vê o trabalho científico e se separa aquilo que é o trabalho que pode ser feito nos bastidores e o trabalho sujo que pode ser feito. Assim, pode envolver mecânica, eletromecânica, não é? Isso é interessante porque por exemplo, no livro do Copérnico,
E ele tem uma data, o livro é todo com formas trigonométricas, mas nunca aparece como é que ele multiplicou. Ele dá sempre, a resposta é X. Pronto. Alguém há de saber. A apresentação toda. Sim, mas sabes que é sempre escondido. E qualquer livro destes é sempre assim. É sempre escondido a solução. Às vezes conta aquilo. Pronto, acabou. Como é que eu acho Mas já que eu estava a dizer isto, mas na verdade, por exemplo, mesmo em Portugal, até os anos 60 e 70, há uma grande linhagem de. E aliás, até discutido sobre a informática. Se o ocaso de alguns países da Europa, especialmente o Reino Unido, na área de informática, tem precisamente a ver com a exclusão sistemática das mulheres, que eram, de facto, parte do potencial britânico, especialmente porque tinham vindo da tradição do estudo da matemática pura, e depois, em louco, nas empresas são sistematicamente segregadas e postas para o lado. Isso leva-me só a uma curiosidade específica para a história do trabalho humano. Esta história é extremamente interessante, embora a máquina, como tu disseste, não tenha sido feita. E, na não verdade, completamente. pronto, quer dizer, ela depois serve como uma exposição, tem o seu impacto como máquina teórica, e depois só vem a ser feita pelo Science Museum. Mas é interessante a ideia de mandá-las ir para os Estados Unidos. Mas o trabalho manual que era necessário para operar a máquina. Já viste vídeos da máquina a funcionar? Sim, tinha que ser a pessoa com. E qual é o tempo de operação da máquina? Não sei. Era muito caro. Eu não sei se ele até não propõe que seja mesmo uma máquina a vapor a alimentar depois aquilo. Sendo que, nesse caso, já era um problema secundário. Acrescentar Sim. a parte do vapor, ou pôr a manivela, já não era. Certo, porque a parte da máquina estuda. O resto Aquilo era a gasolina da máquina. Exato. Ok. Já agora, qual é o teu tema de doutoramento? Está relacionado com a Internet of Things e estou a fazer uma linguagem formal para descrever a programação desse dispositivo. Ok. Mas já acabar? O quê? Já estás a acabar? Eu espero que está. Vocês estão. Ok. Assim, obrigado. Obrigado.